O próximo que eu coloquei, Leandro, para a gente falar é a evolução, né? A gente já começou a falar um pouquinho, mas para o pessoal ter uma ideia assim mais precisa, né? Uhum. Lá no filme, quando ela busca aquele médico, ele fala assim, não, mas já está bem avançado no seu caso e que provavelmente foi mascarado pelo grau de estudo, pelo enfim, né? Ela tinha esses fatores aí que ajudaram que a doença ela foi descoberta mais tarde, né? Lógico que no caso dela a gente já falou que mesmo que se tivesse descoberto lá 5 anos antes, não ia mudar muita coisa para a doença, tá, né? Talvez a vida dela teria sido diferente, ela, enfim, teria aproveitado mais com as filhas, enfim. Ah, Mas pensando nesse Alzheimer esporádico, né? Assim, vamos falar dele assim. É, Essa diferença, né, que a gente percebe na questão cognitiva, o grau de escolaridade, vamos colocar assim. é. Na verdade, assim, no filme, é claro que o filme tem que, ele tem que, de certa forma, mudar algumas questões, assim, porque não dá para ele poder colocar dentro de um filme de 1 hora e meia, 2 horas, a evolução de todo Alzheimer, né? Mas o que ele coloca é interessante mesmo, assim, porque pessoas com reserva cognitiva muito alta, ela realmente consegue desenvolver quase que automaticamente estratégias para os primeiros problemas do Alzheimer, que quando a gente pega o primeiro sintoma, no seguinte já está grave. Né? Ela vai no primeiro avaliação e ele fica, olha, estou preocupado. E no outro ele já fala, olha, já está avançado. Né? O marido está lá já nessa consulta e fala, seu caso já está avançado porque você arrumou estratégias. Né? Então isso vale para quem tem reserva cognitiva, isso é bem interessante. E como eu coloquei, para a gente falar em demência, independente da etiologia, tem que ter prejuízo funcional. Então a pessoa pode estar lá com os problemas cognitivos, mas se ela tiver estratégias compensatórias, não tem como eu falar em diagnóstico de demência. Ela se vira de outra forma. Né? Então, a evolução natural da demência, para a gente poder falar, tem que ter prejuízo funcional. Tá? A gente costuma dividir as atividades de vida diária em atividades de vida instrumentais, ou seja, são atividades um pouco mais complexas, por exemplo, ir ao supermercado para fazer compra, né, cozinhar, acompanhar um programa de televisão. Isso são coisas instrumentais, né? E que ela não tem prejuízo disso no começo, né? Uhum. Atividades complexas ela não tem ainda, ela consegue fazer uma palestra, né? Então acho que isso é relevante. Mas a partir do momento que existe um prejuízo funcional, dessas atividades instrumentais, você começa a perceber que a pessoa não consegue fazer coisas que ela fazia antes, né? Sejam um pouco mais complexas para quem já exercia essa atividade, sejam instrumentais, essas que eu citei, a gente consegue falar então que essa pessoa tem uma demência. E a partir daí, existe um prejuízo progressivo nas demências degenerativas. Como eu falei, uma demência traumática, que a pessoa tem um acidente de carro, essa não piora com o tempo. O que ele perdeu no acidente de carro, ele perdeu, ele pode até recuperar alguma coisa com fisioterapia, avaliação neuropsicológica, etc., né, treinamento, mas não progride. Nas progressivas, como é a doença de Alzheimer, então o prejuízo funcional acaba se evoluindo de forma de que fique mais grave com o passar do tempo. No filme, a evolução, nesse momento existe uma informação errada, e no filme ainda numas fases que ela está se perdendo, né? E é interessante falar que a hora que ela perde correndo na universidade, esse é um dos sintomas importantes do Alzheimer. Hoje em dia a gente até acha que é mais importante que a memória. Quando o paciente se perde em locais conhecidos, isso chama muito atenção para Alzheimer. Mas ela está evoluindo e um pouquinho depois ela se perde e ela urina na roupa. Uhum. E esse, assim, por mais a cena é chocante, eu acho que ela é importante para o filme. Traz uma negatividade, choca o telespectador, assim, né? Gera uma angústia, uma compaixão da cena, mas aquilo acontece mais tardiamente. Né? A perda de controle de esfíncter, né? Que é a incapacidade de segurar a urina, na doença de Alzheimer, especificamente, acontece depois de muita coisa que o filme desenrola após a cena da urina. Então, após a cena da urina, ela consegue bater um papo na mesa, ela consegue assistir a filha num espetáculo, né? Ela consegue, inclusive, falar
num fórum de Alzheimer, né? Uhum. Então, isso não está certo, né? Do ponto de vista temporal, ela não teria perdido a urina e sujado a roupa antes de acontecerem as outras cenas. A perda da urina acontece, mas é numa fase mais tardia da doença de Alzheimer. Existem outras demências que isso é um pouco mais precoce, como a demência frontotemporal. Mas na doença de Alzheimer, que é o nosso principal tema de hoje, teria acontecido de forma mais tardia. A gente chama isso de atividade de vida básica. A básica, quando existe comprometimento dela, a gente já está falando de uma doença grave. A doença pode ser inicial, leve, moderada e grave. Quando a pessoa está urinando na roupa, isso já é sinal de demência de Alzheimer grave. E naquela hora ela não está com demência de Alzheimer grave. Então, na leve, ela começa a perder instrumentais, que eu citei, atividades complexas, né? Ela, por exemplo, lá ela não consegue dar aula mais, né? O diretor da universidade fala, o que aconteceu? Seus alunos estão reclamando muito da sua aula. E aí ela fala que está com Alzheimer, né? Então, isso é na fase leve. Na fase moderada da evolução, já perde completamente a capacidade de ter essas atividades de vida instrumentais e começa a perder as básicas, assim, mas ainda não necessariamente de forma concreta, vamos dizer. E na fase grave da doença, aí sim ela perde a atividade de vida básica, que são elas, né? Capacidade de tomar banho, capacidade de se vestir. Tem uma hora que ela já não consegue amarrar o tênis, né? É uma dificuldade das habilidades motoras, né? Chama de apraxia. Ela não consegue pôr a roupa sozinha, o marido tem que ajudar. A capacidade de segurar a urina, capacidade de se alimentar sozinha, né? Então, isso são atividades de vida, o básico do ser humano. E aí ela começa a perder essas atividades de vida básica e dá um sinal de gravidade, mas acontece de forma, do ponto de vista temporal, errada. Ela começa a perder a urina e não consegue calçar o tênis, mas ainda consegue dar uma palestra, assim, isso não está certo. Não é assim que acontece. Mas o filme faz todo sentido que num filme, né, numa questão, é claro que é fictício, no próprio livro, eu não sei se está exatamente assim, eu não li o livro. Também não, muitas vezes o filme muda, né, a gente sabe que muda. Então, só isso que é um problema do filme. Mas é claro, assim, não é um grande problema, porque aquilo acontece mesmo. Então, a evolução é mais ou menos isso. Você dá leve, moderada, grave, de acordo com as atividades de vida instrumentais que a pessoa vai perdendo no processo de evolução da demência de Alzheimer. Mas aí eu tô pensando que eu acho que a cena crucial do filme é ela ter gravado aquele vídeo, ter guardado as pílulas para, né, determinada coisa se acontecer, ela vai abrir o vídeo, vai seguir aqueles passos, vai tomar a medicação para se matar, né? Enfim. É comum essa questão no Alzheimer, né? Porque em outras, a gente vai falar em outro vídeo mais para frente, mas no Alzheimer, suicídio, assim... Sim. Os dados são de que existe um aumento importante da taxa de suicídio no Alzheimer, tá bom? E o filme é muito interessante porque isso ele ilustra bem. Apesar do plano dela ser absolutamente sofisticado, né? Mas possível, mas sofisticado, porque ela é muito inteligente, então ela coloca lá os dados de que em determinado momento, se ela não conseguir responder nenhuma das perguntas, assim, o nome da sua filha, onde você mora, etc. Então, assim, se você não respondeu nenhuma dessas perguntas, vá até o computador e abra o arquivo tal para que você siga as instruções. E as instruções eram de um suicídio, né? Mas o filme é curioso porque, apesar do plano sofisticado, o que ele mostra? Que é um dado real. O suicídio acontece nas fases leves da doença. Quando a pessoa tem insight, ou seja, pessoas com maior escolaridade, e nas fases iniciais, leves até moderadas. E é o que acontece. Então, o prejuízo cognitivo, ou seja, a evolução da doença com a piora cognitiva, é um fator protetor do suicídio. Por diversas razões. Né? Primeiro, porque a pessoa perde o insight. É claro que o insight ele só é possível no começo. Em determinado momento da evolução, a pessoa não tem mais insight. Isso é, sem dúvida nenhuma, um fato contumaz. Mas, o que acontece no filme? Ela tenta suicidar quando já está grave e não consegue. Ela já perde a capacidade de entender aquele recado,
ela tem que pegar o computador e ver 10 vezes para ver se ela consegue. Sobe, desce, sobe, desce. E ela ainda não consegue segurar. Quando ela custa entender, né? Quando ela consegue entender o que é para ser feito, ela pega a caixinha das pílulas para tomar todas, e aí a apraxia dela, ou seja, a dificuldade dela fazer um movimento, ela começa a ter dificuldade daquilo, e aí chega a cuidadora, e aí ela deixa cair tudo no chão, e aí ela não consegue suicidar. Então, por diversas razões, inclusive pelo prejuízo cognitivo e pela falta de insight, ela não consegue. Então, a piora cognitiva é um fator protetor do suicídio, né? Mas ter Alzheimer, sim, é um fator de risco. Isso me remete a um dado que é interessante, Leandro, que é o seguinte, a questão do falar o diagnóstico, né? Porque a pessoa que tem insight, né, então ela está no fator de risco de suicídio, que é o caso do filme, etc. Mas a pessoa que não tem insight, você deve dar a ela um insight? Você deve dizer a ela, olha, você tem doença de Alzheimer, para que ela tenha insight? Essa pergunta não tem resposta. Nos países de origem anglo-saxônica, como por exemplo os próprios Estados Unidos e o Canadá, onde eu fiz a psicogeriatria, são países sabidamente mais frios do ponto de vista afetivo, a gente sabe disso. São países que é uma ordem. Eles têm que falar o diagnóstico para o paciente em qualquer fase da doença. E eu vi isso todos os dias lá. O meu professor lá teve certa vez que ele foi rude, né? Tinha um paciente que recebeu o diagnóstico e falou assim, olha, fulano, o senhor tem diagnóstico de Alzheimer, a partir de hoje o senhor não pode dirigir, eu estou mandando uma carta para o Detran de lá, né? Para o órgão de trânsito, para que ele tome sua carteira, e sua carteira está inválida a partir de hoje, e sua família tem que tomar providências com relação à sua autonomia de mexer no banco. Então, de uma forma muito direta, até perguntei, poxa, professor, precisa de ser assim? Ele falou assim, claro, é uma informação do paciente, não é minha e de mais ninguém. Ele tem que entender o que está acontecendo. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, você fala? Eu falei, falo, é a mesma coisa. Você fala, olha, você tem um câncer de fígado e vai morrer em 6 meses. Você fala? Falo. Então você tem que falar que tem Alzheimer. Só que nos países latino-americanos, países de origem latina, hispânicos, né, isso não acontece. A gente conversa com a família e divide essa responsabilidade com a família. A gente fala, olha, a sua mãe, né, a sua esposa, tem doença de Alzheimer. Vocês acham que nós devemos contar a ela que ela tem essa doença? E eu posso te dizer uma coisa, na maioria esmagadora das vezes, a família pede para não contar. Porque acha que ela vai sofrer muito e porque tem medo de suicídio. Eles falam, eu acho que se ela souber disso, ela tira a própria vida. E a gente acaba não contando. Então, você vê que essa curiosidade é importante do paciente que não tem insight. Eu dou a ele insight? É uma pergunta interessante. Porque, claro que vai ter sofrimento, né? Não tenha dúvida. Mas também é claro que meu professor canadense tem razão, o diagnóstico é do paciente, eu não tenho o direito de não contar para ele. Então, isso gera essa dúvida que não tem uma resposta. Então, a gente tem que, como o próprio Código de Ética Médica nos permite tomar essa decisão de sigilo ou não, de contar ou não, sempre que eu achar que o bem do paciente está em primeiro lugar, então não tem certo ou errado. Depende de cada situação e eu sempre divido com a família essa responsabilidade.